Olha só, forte é a palavra que nós temos hoje para nossas vidas aqui. Estaremos falando sobre o livro do profeta Miqueias. Sim, sabemos que o livro do profeta Miqueias é um livro contemporâneo. Sua mensagem ela é muito contundente, oportuna e absolutamente necessária. Miqueias ainda está vivo nas ruas nos dias atuais. Sua mensagem deveria estar estampada nos jornais mais conceituados, nos dias modernos, mais lidos, nos corredores das câmaras de mandatos populares, nos tribunais de justiça, nos púlpitos evangélicos. Miqueias, embora tenha sido um caboclo procedente de uma pequena cidade, ergueu a sua voz para denunciar os pecados de Jerusalém, a imponente capital de Judá. Com coragem, em vulgar, denunciou os esquemas de corrupção da época no palácio, no poder judiciário, nos corredores do templo. Denunciou a aliança espúria e o concubinato vergonhoso entre os políticos corruptos e os religiosos avarentos da época. Na época, a religião havia se unido pelos mais sórdidos motivos para buscar os mais perversos resultados. O propósito desse conluio maldito foi a implacável opressão dos pobres. Os camponeses perderam as terras na época, as casas, as famílias e até a liberdade. Os ricos criaram mecanismos criminosos para roubarem os fracos, os oprimidos, os pobres. Estes não tinham direito, não tinham vez, não tinham voz na época. A verdade era essa. Do profeta Miqueias. A roubalheira da época era feita à luz do sol, sem nenhum pudor, sem qualquer punição. A desconstrução da sociedade, na verdade, não está apenas no cenário político. A igreja também está perdendo a sua identidade. A realidade é que a secularização invade as igrejas. As pessoas estão se tornando mais religiosas, mais afastadas cada vez mais de Deus. Existe um abismo muito profundo entre o que nós muitas vezes estamos professando e o que estamos praticando. Há uma inconstância entre a teologia e a ética. Quantos pregadores inescrupulosos mudam a mensagem do Evangelho para atrair as pessoas incautas? A religião está se transformando num negócio rendoso. Nos dias de Miqueias, o crime estava em alta, os valores morais em baixa. Será que essa realidade não é a dos dias atuais? As famílias estão se desintegrando, os alicerces da virtude estão entrando em colapso. Os escândalos estão se multiplicando, a partir dos palácios até as mais simples choupanas. A verdade é que a linha divisória entre o certo e o errado está confusa. Estamos chamando luz de trevas. A verdade é essa e estamos chamando trevas de luz. É isso que está acontecendo. Estamos num atoleiro moral. Estamos no epicentro de uma baita confusão. Estamos vivendo uma época de uma lógica ilógica, de uma retórica vazia de ideologias falsas, de uma fé sincrética. Estamos precisando de novos Miqueias, que saiam às ruas, que ergam as suas vozes, que emboquem
a trombeta nos templos, nos palácios. A voz de Deus precisa ser ouvida nos centros, nos corredores do comércio, nos bastidores do poder. O nome Miqueias significa quem é como Yahvé. Quem é como Deus. A procedência do profeta foi um homem nascido na Judéia, que profetizou em Jerusalém, que era um jovem contemporâneo de Isaías, de Oséias, de Amós. Um humilde profeta que nasceu a Moresete Gat. Ele não tinha uma relevância econômica, política, não. Miqueias não nasceu num grande centro urbano. Não tinha familiaridade com os poderosos da época, não. Miqueias não era de uma fina estirpe, nem ostentava de qualquer medalha de honra ou mérito, não. Isso nos ensina que Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus não precisa de estrelas para levar adiante a sua causa. Talvez um dos mais graves pecados da igreja moderna seja o fato que muitos pregadores, cantores estão sendo tratados como astros, como estrelas. Há muitos obreiros que se julgam importantes demais. Todavia as estrelas só brilham quando o sol já não está mais brilhando. Quando o sol da justiça estiver brilhando, não haverá espaço para homens brilharem. Vemos a personalidade do profeta, pois era um homem convicto. Miqueias 3,8 ele vai dizer: eu porém estou cheio do Espírito Santo, cheio de juízo, cheio de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Era um homem convicto. Vemos que o seu estilo profético era um profeta do julgamento. É um homem que profetizou durante os reinados de Pecaías, de Peca, de Oséias em Israel. Um homem que profetizou no período de Jotão, de Acais, de Ezequias em Judá. Esse foi o profeta Miqueias. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem que profetizou num tempo de crise, onde os ricos, os mancomunados com os líderes religiosos e civis, exploravam os pobres, tomavam seus campos, suas casas. Um profeta que profetizou onde a opressão econômica fez amargar a vida dos campesinos, onde a injustiça social graçava na cidade e no campo. Em tempo de crise, Miqueias profetizou. A verdade é que em tempos de crise, os corruptos sempre buscam expedientes nefastos para auferirem lucros gordos. O profeta profetizou na época onde os príncipes abusaram do seu poder. Os nobres estavam roubando os pobres. Os juízes estavam aceitando suborno. Os profetas estavam adulando os ricos. Os sacerdotes ensinavam por dinheiro. A cobiça da riqueza dominava por todos os lados. Os tiranos opulentos escarneciam da possibilidade de serem apanhados. O materialismo suplantou quase o último vestígio do ético, do espiritual. Naquele contexto em que o profeta
profetizou a corrupção política e econômica acobertada pelos juízes, pelos sacerdotes, pelos profetas. Fez das cidades redutos de desvergonhados pecados. Os valores morais foram tripudiados, a virtude escarnecida. Os pobres, meu amigo, não tinham vez, não tinham voz. Pois os ricos, embriagados pela ganância, assaltavam os pobres indefesos, sem qualquer possibilidade de resistência. Esse era o tempo do profeta Miqueias. Havia um abismo entre o que eles professavam e o que eles faziam. Havia um profundo conflito entre a teologia e a ética. E isso perturbou o profeta Miqueias, a ponto de dizer: ele te declarou homem. O que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Foi palavra do profeta Miqueias. O teólogo Champlin disse que para Miqueias a fé em Deus deve resultar em justiça social e santidade pessoal. Os reis da época eram uma monarquia absolutista, o Estado não era laico. A adoração ficava sob a autoridade do rei, ainda que os sacerdotes fossem responsáveis pelas práticas cerimoniais. Logo depois vinham os príncipes abaixo do rei. Os países eram administrados pelos príncipes, pelas autoridades hereditárias, pelos cabeças, pelos chefes. Existia também a classe dos sacerdotes, onde estavam usando de forma indevida a responsabilidade para ensinar o povo. Oséias dizia que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Os profetas da época de Miqueias, Miqueias acusa os profetas de sua época de moldar a mensagem aos desejos das pessoas. Haviam se tornado, aleluias, adivinhadores em troca de pão de cada dia. Será que isso não está acontecendo no dia de hoje? Será que os profetas não têm trocado a mensagem por cachês altos? Miqueias vai falar sobre justiça social, sobre a verdadeira adoração, sobre a falsa segurança. Ele vai dizer: ouçam o que Deus tem para dizer. O pensamento central é do juízo presente, mas uma bênção futura. O profeta Miqueias pregou 3 grandes mensagens na época. Se a mensagem do profeta Jonas era o amor de Deus a todas as nações, Miqueias é o juízo contra Samaria e Jerusalém. Miqueias foi um homem que ergueu a sua voz contra os pecados da cidade de Jerusalém, de Samaria, anunciando um julgamento iminente por causa da violência, da injustiça social, de uma religiosidade fingida. Ele denunciou com veemência a opressão dos pobres pelos ricos, desmascarou os profetas da conveniência, mostrou a desfaçatez dos sacerdotes que se vendiam por dinheiro na época. Ele pôs o dedo na ferida, diagnosticou os males crônicos que estavam adoecendo a nação na época. Mostrou que o pecado, ele atrai o juízo de Deus. Miqueias foi um homem que denunciou a opressão do fraco, o suborno entre os líderes, a expulsão das mulheres dos seus lares, prática de toda espécie de roubo.
e a maioria dele em nome da religião. Miqueias mostrou que tirar proveito dos pobres significaria incorrer na ira do Todo-Poderoso. Segundo a mensagem de Miqueias, nós vemos que ele apela para o arrependimento. Miqueias fez um diagnóstico, mas também mostrou o remédio, ofereceu o remédio. Não apenas denunciou o pecado, mas também chamou o povo ao arrependimento. A saída para a nação não era fazer vista grossa ao pecado, não era buscar alianças políticas para se proteger, mas era sim voltar para o Todo-Poderoso com arrependimento. O verdadeiro problema da igreja não é a presença, não é a ameaça do inimigo, mas a ausência de Deus. Miqueias vai chamar o povo para se arrepender, mostrando que os desajustes sociais, mostrando que a opressão política, mostrando que a decadência moral era um resultado de uma religião errada. Os males que assolam a sociedade são consequências do afastamento do nosso Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que a mensagem do profeta tinha uma mensagem de restauração. Não adianta denunciar o pecado e não chamar as pessoas ao arrependimento. Mostrar que existe esperança, sim. Onde há arrependimento, há também restauração. Miqueias não era um profeta pessimista, não. Ele sempre oferecia uma porta de saída, de escape da graça. A misericórdia de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua ira. A graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. Vemos várias verdades importantes no livro de Miqueias. Em primeiro lugar, nós vemos que as cidades são redutos de pecado, de opressão. Miqueias era um homem do campo, de uma pequena vila, mas ergueu a sua voz para denunciar o fato. Uma segunda verdade que nós lemos no livro do profeta Miqueias é quando os maus governam, o povo geme. Miqueias denuncia os reis, os juízes, os profetas, os sacerdotes. A liderança civil, religiosa, levada pelo fermento da corrupção. O direito do justo na época de Miqueias estava sendo negado. A justiça estava sendo desvirtuada. O pobre estava sendo oprimido, enquanto os ricos estavam perdidos na sua cobiça. Miqueias foi um homem que confrontou os sacerdotes. Vemos Miqueias advertindo os profetas, que estavam falando de acordo com o desejo do povo, lhe prometendo prosperidade. Miqueias foi um homem que confrontou os reis da época, acusando os reis de serem reis injustos e maus. Miqueias vai mostrar ao povo que o pecado sempre atrai o juízo, a justiça de Deus. Que a injustiça não ficaria impune, não. A verdade é que Samaria foi cercada, saqueada e levada como a justiça, o juízo de Deus. Na quarta verdade é que nós vemos a decadência moral, é a antessala do desastre político. Israel e Judá caíram nas mãos do inimigo. Por quê? Porque caíram na prática do pecado. Por isso caiu
se tornaram opróbrio das nações inimigas. Vemos que a soberania de Deus, ela abrange não apenas o seu povo, mas a todas as nações. Para Miqueias, o Senhor efetua seu propósito soberano nas nações, assim como faz na vida do seu povo. O governo de Deus é sobre todo o universo. Vemos que a misericórdia de Deus é mais profunda do que o abismo mais profundo do pecado. A mensagem de Miqueias não fecha as cortinas da esperança, não. A mensagem de Miqueias mostra o caminho de Deus para os que andam errantes. Ele anuncia a graça, faz tremular o estandarte da misericórdia divina para os pecadores. O que é que a Bíblia diz? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em sétimo lugar, nós vemos que o Deus do pacto é fiel à sua aliança. O povo de Judá foi disciplinado, mas não foi destruído. O povo de Deus recebe perdão e não somente condenação. E isso porque Deus é fiel à sua aliança que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi. Ainda que muitas vezes que somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus, ele não muda nos seus compromissos, nos seus pactos, não. E aqui nós vamos encerrar. Nós temos no livro do profeta Miqueias que o futuro não é uma corrida rumo ao desconhecido, mas uma agenda traçada por Deus. Deus escreve a história antes dela acontecer. A história não é cíclica, nem está sem rumo, não. Ela segue rigorosamente a agenda traçada por Deus. Ele conhece o amanhã desde agora. Nada escapa do controle de Deus. Foi a mensagem do profeta. Foi esse profeta camponês que previu o nascimento do Messias na pequena cidade de Belém. Foi o profeta Miqueias. Que Deus possa nos usar como usou Miqueias. Nesse contexto tão atual que nós estamos vivendo, de tanta injustiça. Deus quer levantar Miqueias para pregar a palavra. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.